PTU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Olá, amigos! O programa Boas Práticas de Gestão veio ao Palácio da Luz conferir de perto a posse do ministro Biratã Diniz Aguiar como novo membro da Academia Cearense de Letras. A solenidade foi muito prestigiada, contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do governador em exercício, Domingos Aguiar Filho, do presidente da Academia Brasiliense de Letras, da qual o ministro já pertence, e de diversas autoridades, como o presidente da OAB, desembargadores, ministros dos Tribunais de Contas da União, ministros do Superior Tribunal de Justiça, advogados, familiares, uma noite realmente muito importante para a academia. Vamos saber um pouco sobre o ministro. O Biratã Diniz de Aguiar é advogado, foi secretário de Educação do Estado no governo Gonzaga Mota, vereador de Fortaleza e um dos fundadores da União dos Vereadores do Ceará, a UVC. Deputado estadual em 2 legislaturas e federal 4 vezes seguidas. Foi o primeiro secretário da Câmara, relator da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tendo encerrado sua carreira política como ministro-presidente do Tribunal de Contas da União. Na área cultural, o Biratã é escritor, autor de vários livros na área da educação e administração pública, bem como os livros literários. É compositor, tendo suas músicas gravadas por importantes artistas da terra. Ministro, o senhor agora pertence a mais uma academia. A gente sabe que o senhor já faz parte da Academia Fortalezense de Letras e também da uma academia em Brasília, não é isso? Letras de Brasília, cujo presidente nos honra com sua presença. É o Zé Carlos Gentili. O presidente veio especialmente nos prestigiar, comparecendo à solenidade de posse. O que significa para o senhor, né, assumir mais uma posição de a academia mais antiga, né, uma das mais antigas do Brasil? É a academia mais antiga do Brasil. 3 anos, quase 3 anos mais antiga do que a Academia Brasileira de Letras. Mas aqui é uma referência da cultura. Os grandes nomes já passaram pela Casa Tomás Pompeu. Governadores, intelectuais, homens das letras, aqueles que se dedicam à cultura, deixaram o seu registro, a sua marca aqui na Academia Cearense de Letras. E chegar a esse sodaliço, chegar a essa academia, significa a culminância que, sinceramente, eu entendo até desproporcional ao que eu sou. Eu entendo que a academia e os que a integram estão num patamar tão elevado de cultura que o filho do Cedro chegar aqui, por sinal o primeiro filho do Cedro a chegar à Academia Cearense de Letras, é motivo de emoção incontida. Ministro, o senhor foi um grande político, passou por vários cargos do Legislativo, né? E culminou com a sua aposentadoria como ministro do Superior do Tribunal de Contas da União. Mas a gente sente que esse lado poético, essa veia poética, né, do senhor, quando foi que surgiu a primeira incursão no mundo literário? Eu entendo que tenha sido no Colégio São João. O professor Francisco Corrêa de Araújo costumava promover certames literários, concursos de redação, e eu fui o vencedor de um dos maiores concursos que ele promoveu sobre redação, com uma redação que versava sobre energia de Paulo Afonso, porque naquela época ela estava chegando ao Ceará. E era o tema palpitante, mas não só o tema, mas uma expressão que eu utilizei naquela época deve ter marcado os jogadores. É que eu fazia a seguinte afirmação, que a energia de Paulo Afonso estava para o Ceará, assim como o coração estava para o corpo.
Se o corpo bombeava o sangue para dar vitalidade ao organismo, a energia de Paulo Afonso iria dar vitalidade ao corpo do estado do Ceará. Então vencemos e aquilo foi um estímulo. A partir daí comecei a escrever e tempos depois me encaminho para a poesia. E da poesia para a música, hoje já são 7 CDs gravados com nomes que são expoentes da música brasileira, que me honraram. Você vê que aí tem um Fagner, tem um Edinardo, Amelinha, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, Elba Ramalho, João Donato, Nonato Luiz, aqui do Ceará, um Baldoni, o Ítalo e Reno também. Enfim, sem falar no Peninho, nosso Amaro Pena, são nomes que me prestigiaram interpretando e participando de todas essas gravações. E a sua via poética mais voltada para o romantismo? O Biratã Aguiar é um homem apaixonado? Eu sou. Eu não entendo que possa haver vida onde não há amor. E a sociedade se perde muito quando materializa o amor, quando lhe tira a essência, essa visão romântica, essa visão em que o homem e a mulher se encontram pelos laços da afetividade. O amor não pode ser tratado como mercadoria, tem que ser tratado como algo que eleva a pessoa e faz com que dessa relação possa se construir o futuro de um povo. O senhor tem como patrono o Paulino Nogueira. O senhor podia falar um pouco sobre ele? Paulino Nogueira foi aquele deputado provincial, foi vice-presidente da nossa província, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, mestre do Liceu do Ceará, um nome que merece todo o respeito como historiador e é uma referência da Academia Cearense de Letras. Honra-me sobremaneira hoje ter como patrono Paulino Nogueira. Muito obrigada, ministro. Nós aqui agradecemos, Silvana, por essa participação de vocês, nesse momento que eu digo que é mais uma estação da minha vida. Passei pela estação da educação, do parlamento, da parte de gestão e controle e agora me encontro na estação das letras. A Academia Cearense de Letras é a mais antiga instituição do gênero no país. Foi fundada a 15 de agosto de 1894. Tal resultou do idealismo de alguns intelectuais, entre outros o anglo-cearense Barão de Studat e Tomás Pompeu de Souza Brasil. Seu primeiro presidente, patrono da casa, inspirou-se na Academia de Ciências de Lisboa, surgindo no rastro da famosa padaria espiritual de Fortaleza, cujo forno funcionou por 6 anos, de 1892 a 1898, alimentado por padeiros notáveis, entre eles Antônio Salles, autor do festejado romance Aves de Arribação. Destarte, este grêmio literário não poderia deixar de usufruir das vantagens da moderna tecnologia, representada pela internet. Ao contar esta longa história, convidamos para um passeio da nossa também longeva sede, o antigo Palácio da Luz, onde, por muito tempo, alojou-se o governador do estado do Ceará. A academia é presidida hoje pelo médico e escritor Pedro Henrique Saraiva Leão e é composta por 40 membros. Nós estamos ao lado do presidente da Academia Cearense de Letras, Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão. Doutor Pedro, hoje um momento muito importante também para a academia, recebendo mais um acadêmico. Essa é a academia mais antiga do Brasil? Exatamente, é uma academia fundada em 1894, portanto 3 anos antes da nossa congênere Academia Nacional, Academia Brasileira de Letras, né? Hoje é uma ocasião, uma noite singular, porquanto nós estamos recebendo um antigo amigo dessa casa, o ministro Biratã Aguiar. Estamos oficializando, ele já pertence a essa casa, por tudo que ele fez em benefício dessa instituição. Mas também como grande compositor e escritor. Como escritor, exatamente. Mais pela sua contribuição à literatura, à cultura de uma maneira geral. Quantos membros a Academia Cearense de Letras hoje tem? 40. Todas as academias no Brasil têm 40 membros, né? Hoje temos 39, mas teremos agora dia 29 uma eleição para completar o quadro. E
o ministro assume a vaga deixada por qual? Deixada pelo padre Alberto. Presidente, quem é o patrono do ministro Biratã Aguiar? Nogueira, né? Que foi um grande cearense, pertenceu aos quadros dessa instituição no século XIX. Né? Nós temos mulheres também na academia? Teríamos que ter. Sem mulher a coisa não anda aí. Canto de um. Nós temos mais ou menos umas 7 acadêmicos. 7 acadêmicos. Okay. Se o senhor quiser deixar a sua mensagem sobre essa posse do ministro. É dizer da satisfação desta academia e agradecer a todos pela gentil anuência ao nosso convite para que aqui se fizessem presentes hoje. Assista agora a solenidade de posse do ministro Biratã Aguiar, cuja saudação foi feita pela acadêmica Ângela Gutierrez. Ministro Biratã, sua família, todos os convidados e convidadas presentes, meus colegas acadêmicos. Menino das terras de dentro do Ceará, do sertão que tantas mentes brilhantes têm enviado para nossas terras do mar, o Biratã Diniz Aguiar inscreve hoje seu nome no respeitado elenco de membros da secular Casa de Tomás Pompeu, a Academia Cearense de Letras. Quando o menino nasceu, no simbólico dia 7 de setembro, no ano de 1941, filho de Araquém Cedrim de Aguiar e Maria Diniz de Aguiar, em terras que pertenceram, nos tempos antigos, a Várzea Alegre e a Lavras da Mangabeira, e adquiridos em 1908 por João Cândido, vieram a constituir a Fazenda Cedro. Sua cidade berço era ainda menina moça de 16 anos. Com a construção da estrada de ferro Fortaleza-Crato, a fazenda, marco inicial da cidade de Cedro, fizera-se povoado, que se alçara em vila em 1920 e a cidade em 1925. Nascido, pois, em uma cidade que mal iniciara sua condição urbana, o ilustre filho de Cedro pôde participar do posterior desenvolvimento do município, apoiando, como membro das casas legislativas estadual e federal, várias iniciativas que beneficiavam sua população. Na trajetória de vida do acadêmico, já podemos chamar assim, que a ACL nesta noite recebe, podemos visualizar rotas preferenciais, seus caminhos reais, traçados e construídos com disciplina e paixão. Tais caminhos que constantemente se entrecruzam dirigem-se à política e à administração pública, à educação e à cultura, aqui incluída a arte. O Homo Politicus entremostrou-se muito jovem na atividade universitária, exercendo a presidência do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, na Faculdade de Direito da UFC, e firmou-se na atuação parlamentar, como vereador, deputado estadual e deputado federal. Na administração pública, atuou na gestão municipal de Fortaleza, como chefe de gabinete do prefeito e como secretário municipal de administração. E na gestão estadual do Ceará, como secretário de educação, dando assim continuidade como administrador à via da educação que iniciara como professor em Fortaleza, nos colégios 7 de Setembro e Batista, que palmilharia com sucesso na atuação parlamentar, tendo participado de relevantes comissões nesta área, o que aconteceria também no caminho da cultura. Na via específica da arte, iniciou sua caminhada já com a experiência enriquecedora da maturidade, ao publicar seus livros de poesia e compor letras de canções a partir dos primeiros anos deste século. Como reconhecimento de sua ação política, administrativa, educacional e cultural, os 4 caminhos de que eu havia falado anteriormente, o Nobel Acadêmico foi agraciado com mais de 50 medalhas de mérito, ressaltando-se entre essas a medalha de mérito cultural do Ministério da Cultura e a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco do Ministério de Relações Exteriores. Além das medalhas de mérito, foi agraciado com 15 títulos de cidadania, em que avultam o de Fortaleza e o da cidade do Rio de Janeiro.
ainda com diplomas, troféus e outros títulos, como o de melhor deputado do ano, melhor deputado estadual do ano e o melhor deputado federal do ano várias vezes, com sua eleição para a Academia de Letras de Brasília e com a Academia de Letras do Nordeste e com o título de doutor honoris causa concedido pela UNITS, Fundação Universidade de Tocantins. A escolha de seu nome para constituir delegações brasileiras em 10 missões oficiais em diferentes países confirma ainda o respeito que conquistaram no exercício de suas funções parlamentares. Do mesmo modo, a dezena de obras que publica pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados revela seu grau de interesse e de dedicação às causas abraçadas nessas funções. Entre outras obras importantes que veio a publicar por diferentes editoras, sobressai uma. Não sei se é porque eu me interesso enormemente por educação, então essa obra cresceu ante meus olhos. Educação, uma decisão política, de 1993. Em prefácio a esta obra, um dos mais conceituados e íntegros intelectuais do século XX no Brasil, Florestan Fernandes, escreveu elogiosas palavras sobre a atuação do autor na Comissão de Educação e Cultura como seu presidente. Aqui são palavras de Florestan Fernandes. Sempre jovial e otimista, imprimia aos trabalhos e às ligações com os colegas com os quais dividia sua autoridade um traço democrático, construtivo e esperançoso, mesmo quando enfrentávamos entreveros desastrosos e remávamos contra a maré. Eu acho essa citação uma verdadeira consagração vinda de quem vem. Um capítulo especial, de grande relevância, que não pode faltar na resenha biográfica de Ubiratã Aguiar, é o de sua atuação como ministro do Tribunal de Contas da União, que inclui a vice-presidência e a presidência desse órgão. Em novembro de 2012, há 2 meses, em reconhecimento à competência demonstrada quando o ministro da Casa recebeu o grande colar do mérito do TCU. Na cerimônia de entrega da honraria, o ministro Haroldo Cedras ressaltou sua dedicação ao trabalho e seu inestimável trabalho na Constituinte de 1988. Na área específica da criação poética, o novo membro da CL publicou 4 coletâneas: Idioma dos Pássaros, Passageiro do Tempo, Versos de Vida e Tropel do Tempo, que mereceram o elogio crítico de muitos membros, colegas meus que aqui estão, desta academia, com o nosso saudoso colega, imortal José Maria Barros Pinho, que escreveu no prefácio a Idioma dos Pássaros: em todos os seus poemas se pode localizar a disposição do autor de permanecer no mundo no exercício vigilante de solidariedade em toda a plenitude existencial. Sobre o mesmo livro, nossa queridíssima e sempre lembrada acadêmica Natécia Campos comentou: emergem de seus versos lembranças, comportamentos, vivências, solidão, perplexidades, sonhos, e estes momentos evocados à luz do sol ou do luar iluminam a fé do poeta no homem. Na apresentação de Passageiro do Tempo, o acadêmico Carlos Augusto Viana analisou a obra, revelando um de seus mais marcantes traços poéticos. Palavras de Carlos Augusto: a semelhança do profeta Ezequiel, que se sentia sob o jugo de um espírito, o Ubiratã Aguiar reconhece-se, a miúde também, possuído por uma voz que o impele a cantar e contra a qual não pode insurgir-se. Sobre Versos de Vida, o acadêmico Juarez Leitão assim se pronunciou:
Descendente do coronel José Gabriel Diniz, fundador da cidade natal, o Biratã traz na alma o senso judicante do patriarca e o dom sagrado de recriar as coisas. No prefácio ao Tropel do Tempo, o acadêmico Dimas Macedo, aqui presente, salienta: é um livro uno e plural, a um só tempo, uno e singular, é certo, antes de ser também universal, porque ele cita e muito nos eleva à escritura secreta do desejo e o arroio sublime da revolta. Entre outros intelectuais que se pronunciaram sobre a obra de Biratã Aguiar, e muitos eu deixo de citar para não alongar-me muito, lembro as palavras de Ayrton Monte, respeitado cronista que cedo partiu, no prefácio à segunda coletânea do poeta, passageiro do tempo, perpassa por todos os caminhos e interesses do autor. O sertão, a boêmia, a mulher amada, a política, a memória das paisagens por que passou, tudo fica gravado em cada poema. E cada poema funciona como uma pequena crônica que ilustra a passagem do poeta através do tempo. As palavras do autor que antecedem esse mesmo texto, o texto de Passageiro do Tempo, eu considero que podem ser escritas como divisa de toda a sua obra em poesia, aí incluídas as letras de suas canções. As palavras do ministro: trago a lume versos espelho d'alma e do cotidiano do meu povo. A linguagem é simples como gosta de ser o autor. Escrevo como vivo, com a alegria de ver a chuva caindo e levantando o cheiro da terra molhada, de me embriagar de sonhos do contemplar da lua, de debater educação, caminho de libertação e construção das civilizações. Sua publicação literária mais recente, Estação da Palavra, reflete, como diz o autor, um pouco das estações da minha vida. É a palavra que eu soltei na estação do Parlamento, na estação das Academias de Letras, é a palavra que pronunciei no Tribunal de Contas da União, é a palavra que me acompanhou como professor. Em nossa cidade, todos nós sabemos, há uma instituição cultural a que o poeta pertence, que é imprescindível aqui mencionar: o Clube do Norte. A agremiação que reúne grandes intelectuais da terra. O Biratã Diniz se refere ao famoso clube como a síntese das estações do tempo, mesclando o inverno frio da razão com o verão quente dos instintos, condensando a beleza da primavera junto à sabedoria do outono. Antes de finalizar esta saudação ao acadêmico Biratã Aguiar, realço a importância da senhora Teresita nos caminhos de vida. Nos caminhos de vida do poeta, assim como das filhas que geraram e dos netos que aqui estão, que enternecem o coração do vovô Bira. Permito-me trazer aos convidados dessa sessão solene alguns versos que o poeta compôs para sua musa no poema Teresita. É você, minha mulher companheira, minha cativa e fiel passageira, nesta jornada de tantos percalços, de conquista, de êxito e de vitória, maratona de pés descalços, filme guardado na memória. Em breves linhas, eis o retrato do intelectual que sucede, repito, na cadeira 29 da Academia Cearense de Letras, que tem como patrono o educador Paulino Nogueira, ao filólogo e professor José Alves Fernandes. Carla Karenina, nossa saudade do médico. Falecido em maio de 2002. Simples como sabem ser os sábios, José Alves era mestre de todos nós, membros da CL.
Seu profundo conhecimento de língua latina, da antiguidade clássica e da filologia da nossa língua, pelo que era respeitado internacionalmente, e a bondade que seu olhar azul traduzia, sobrevive em nossa memória. E tenho certeza, na dos membros da Academia Cearense de Língua Portuguesa, instituição a que também pertencia. Suas importantes publicações, resultado de longas e cuidadosas pesquisas, como o Dicionário de Formas e Construções Opcionais da Língua Portuguesa, o Atlas Linguístico do Ceará, em parceria com outros pesquisadores, e o Dicionário Cronológico da Língua Portuguesa, que ele não chegou a lançar, permanecerão nos estudos linguísticos como herança que não se apaga. Agradeço ao presidente da Academia, médico e poeta Pedro Henrique Saraiva Leão, a missão a mim concedida de ser a voz de nossa instituição nesta solenidade. E o prazer e a honra que me advieram quando, em seu cumprimento, pude conhecer melhor a obra do ministro Biratã e traçar breve esboço de seu retrato. Ao encerrar esta saudação, afirmo ao novel acadêmico minha certeza de que construirá sua história na academia com o mesmo brilho e o mesmo empenho com que soube e sabe interpretar outros importantes papéis em sua vida. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.